Hello everybody, welcome to my channel. I'm Teacher Bia. In this class we will know how can we spell, how can we say the use of the must. Oi gente, e aí, belezinha? Bom, na aula de hoje nós vamos aprender como usar o must, que é o modal verb, tá bom? A gente já teve uma aula aqui sobre os modal verbs, mas eu achei muito importante vocês aprenderem como falar o must. E essa é uma das aulas do mini curso gratuito. Mas antes de começarmos a nossa aula, peço que você se inscreva, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe com quem está na sua jornada ao rumo à fluência ao inglês. E não se esqueça de seguir a gente no @dicas da Bia Oficial. Dados os meus recados, vamos para a aula. Bom, gente, como eu já falei, must modal verb que a gente usa em em frases afirmativas, que pode significar ter que, dever, precisar, e frases negativas pode indicar proibição, tá bom? Por exemplo, you must eat healthy food. Você precisa, deve ou tem que comer comida saudável. She must not drink coffee so many times a day. Ela não deve beber café tantas vezes por dia. Assim como acontece como todos os modal verbs, o must exerce a função de verbo auxiliar e por este motivo acompanha a influência do sentido do verbo principal. Este verbo principal deve ser usado no infinitivo sem o to. Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Podemos ver que no primeiro... Agora eu lembrei, gente. Agora eu lembrei. A gente pode ver que no primeiro exemplo do eat, no entanto, ele foi usado sem o to eat, tá bom? Primeira coisa, quando a gente usa o must, regra geral, podemos dizer que o must é utilizado em formas afirmativas, indica a ideia de obrigação ou dedução, já em frases negativas, de proibição. Por exemplo, she must stop smoking. Ela deve parar de fumar. They must help him. Ele deveria ajudá-lo. Eles devem ajudá-lo. He must be sleeping. Ele deve estar dormindo. You must be here at 8 a.m. Você precisa estar aqui às 8 da manhã. You must not drink and drive. Você não deve beber ou dirigir, tá bom? Vamos ver aqui como a gente pode usar o must nas formas negativas, interrogativas e afirmativas. Afirmativa. I must study. E negativa. I must not study. Interrogativa. Must I study? Beleza? Facinho, tá bom? Vou dar mais um exemplo. You must study. You must not study. Must you study? Deu pra entender? Bom, é isso mais ou menos sobre nas formas interrogativas negativas. Bom, a gente pode ver que na forma afirmativa, no simple present, usamos o must para as pessoas, incluindo he, she, it. A regra do simple present que obriga o acréscimo do S para as flexões de terceira pessoa não pode ser aplicada aqui. Para formar frase na negativa, devemos usar o must not, ou na forma contraída seria o mustn't. O significado de ambas é igual, tá bom? As fazer as frases interrogativas, basta alterar o posicionamento deste modal verb na frase, diferentemente com o que acontece na afirmativa. Na interrogativa, o verbo must deve ser posicionado antes do sujeito. Beleza? Agora vamos ver a diferença dessas frases. Ficaria assim, ó. You seria must I study? E na afirmativa seria I must study. Ok? Agora vamos ver a diferença de must e have to. Em frases afirmativas, tanto must quanto a construção verbal have to ou has to para he, she, it podem ser utilizados com o mesmo sentido. Por exemplo, she has to wake up early. Ela tem que acordar cedo. She must wake up early. Ela tem que acordar cedo também. Ou we have to call the director tomorrow. We must call the director tomorrow. Nós temos que telefonar para o diretor amanhã. Must have podem ser usados para fazer referência ao presente e ao futuro. No entanto, para fazer referência ao passado, só podemos usar o have to. Assim como a maioria dos verbos modais, must não tem forma no passado. She had to wake up early. Ou we had to wake up early yesterday. We had to call the director yesterday. Ela teve que acordar cedo e tivemos que telefonar
para o diretor ontem. Então a gente só pode usá-lo numa forma, a gente só pode usar o have na forma interrogativa, must não, tá bom? Enquanto nas frases afirmativas podemos usar o must ou have to sem que haja alteração de sentido. O mesmo não acontece nas frases negativas. Em frases negativas, o sentido será diferente da consoante o verbo utilizado. Por exemplo, Paul must not go. Ou Paul doesn't have to go. Beleza? A gente pode ver que na primeira frase que eu falei, Paul must not go, Paul não deve fazer o que está sendo referido, que é ir a determinado lugar. Já na segunda frase, ele não precisa ir, mas se for, não tem problema. Entendeu? Em outras palavras, o uso do must not indica praticamente uma ordem categórica, e o uso do don't have to com I, you, they, we, ou doesn't have com she, he, it, indica uma situação opcional, se ele quer ir ou não. Dito isso, a gente pode entender que a diferença do uso do must e do have está relacionada com as frases negativas, onde cada verbo tem um determinado sentido na frase. Nas frases afirmativas, o uso de uma ou outra se mantém, então a gente não tem muita diferença, tá bom? Bom, agora eu vou passar um exercício que eu quero que você me responda lá no direct do Instagram ou aqui nos comentários. She, on time. Seria must not arrive, já falei, must not arrive, how to arrive, has to arrive. Qual que é o certo? Me fala aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Bom, gente, praticamente foi isso. Facinho, bico. Se você teve alguma dúvida, manda lá no direct. Se você não assistiu ainda o vídeo que vai estar aparecendo aqui nos cards, que é quais são os verbos auxiliares em inglês, vai estar lá um pouquinho do must, mas aqui é uma aula mais específica, tá bom? Não esqueça de seguir a gente lá no Dicas da Bia, compartilhar com seu amigo, dá um joinha e escreva aqui nos comentários a resposta dessa atividade que eu propus e qual cidade você tá assistindo, beleza? Bom, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!